Olá, pessoal! Esse é o primeiro módulo e a primeira pergunta é: o que é autismo? Então, vamos utilizar o conceito transtorno do espectro autista, que é como nós chamamos agora, é um transtorno do neurodesenvolvimento, caracterizado por prejuízos persistentes. Por que a gente fala de neurodesenvolvimento? Porque mesmo antes da mãe saber que estava grávida, quando ela ficou grávida, a concepção gerou ali as células que desenvolveram neurônios capazes de se desenvolver. E nessa concepção, esses neurônios foram se desenvolvendo de uma forma que trouxe uma perturbação. Por isso a gente chama de transtorno. E esse transtorno do neurodesenvolvimento, ele pode afetar de inúmeras formas a vida dessa pessoa que está em desenvolvimento. E quando ela chega a nascer, a gente imediatamente não consegue perceber, porque como é um transtorno que fica no cérebro da pessoa, a gente não consegue perceber essas mudanças físicas, a não ser que além desse transtorno do neurodesenvolvimento, ele também tenha algum outro prejuízo físico. Mas se for somente o transtorno do espectro autista, não dá para a gente diferenciar uma criança da outra, a não ser no momento em que ela começa a se desenvolver, e aí nos comportamentos a gente começa a ver que existem diferenças, e essas diferenças estão causando prejuízos, e esses prejuízos eles se persistem até o final da vida da pessoa. Então, ela nasce com autismo, cresce com autismo, se torna um adulto e morre com autismo. Infelizmente, não tem como curar, mas tem tratamento. É como se fosse uma ferida aberta que a gente não tem como curar totalmente, mas a gente tem como colocar uma pomada. E essa pomada é o tratamento, para que com a pomada, vamos dizer assim, né, com esse tratamento, ele possa ter uma vida, uma qualidade de vida melhor. Mas se não houver a pomada, entre aspas, o tratamento, é lógico que essa pessoa vai sofrer muito mais com essas alterações no neurodesenvolvimento. Então, o primeiro ponto que nós precisamos fixar é que precisa haver prejuízo persistente na interação social e pela presença de padrões restritos, ou seja, existem hiperfoco, existe uma necessidade de manter algo, por isso a dificuldade em lidar com mudanças, existe a repetição, seja de palavras, seja de forma de agir, seja de maneira de se expressar, de comportamentos, interesses ou atividades que podem causar uma ampla gama de dificuldades na interação social, na comunicação e na participação das atividades diárias. Por isso que trazem prejuízos acadêmicos, sociais, no ambiente de trabalho, e isso é importante que a pessoa observe tanto a nível de criança, quanto no caso de um adulto que não teve o diagnóstico, que a gente chama de diagnóstico tardio. Ele só vem perceber que esses prejuízos, eles foram tamanhos que lhe causaram muita dor e sofrimento já na fase adulta. Mas hoje, graças a Deus, nós temos aí mais facilidade, mais acesso ao diagnóstico. Então, é cada vez mais importante nós termos compreensão dessas características para ajudar a diagnosticar de forma precoce, para que possamos encontrar meios de ajudar essa pessoa já nos primeiros anos de vida. E aí, como é que começou esses estudos sobre o autismo? É lógico que o autismo sempre existiu, já que é um transtorno no neurodesenvolvimento. Mas, infelizmente, nós só começamos a investigar isso há cerca de 100 anos atrás. E quando começou-se a perceber isso, muitas pessoas ignoravam, vamos dizer assim, entendiam de forma equivocada e foi chamada até mesmo de esquizofrenia infantil, porque estava muito ligada a questões mentais, a retardo mental. Muitas pessoas utilizavam termos como uma pessoa totalmente sem afeto, e hoje nós sabemos que não é bem assim. O autismo, ele passa a ser
passa a ter também comorbidades. E essas comorbidades, elas podem afetar outras questões. Então, uma pessoa pode ter o transtorno do espectro autista e ter também uma deficiência intelectual, ou ter uma epilepsia, ou ter uma bipolaridade e ter outros problemas de outras ordens de saúde que vão necessitar de apoio, mas elas podem também ter essa comorbidade e não ter o autismo. Então, é preciso atentar para ver se existe as duas possibilidades ou se existe apenas uma delas, e aí tratando conforme é feito o diagnóstico. Então, nós vemos aí o exemplo dessa mulher que está muito atenta à água. Para ela, a água parece ser água impressionante, por isso ela perde muito tempo pesquisando sobre água. É um exemplo clássico de hiperfoco. Assim como também nós temos o exemplo desse menino que está aí aparentemente fazendo estereotipias, quando muitas vezes a gente considera assim uma coisa normal de criança. Pode ser que ele tenha estereotipias e não tenha autismo, mas é importante investigar, porque estereotipia é uma das características. Então, por isso, ficar sempre atento a essas questões. Em relação ao Brasil, o nosso Brasil, infelizmente, somente em 2012 atentou para a necessidade legislativa de proteger essas pessoas que têm o transtorno. Olha só, 1% das pessoas do Brasil possuem TEA. Essa estimativa diz respeito a 2 milhões de pessoas. E o que nós vemos também nas literaturas, nas produções acadêmicas e científicas, e que é mais comum em meninas do que meninos. Mas por que será? Os meninos, eles têm uma forma de expressão diferente das meninas por fatores culturais, sociais, e aí o diagnóstico para eles é mais rápido, é mais fácil de se ter do que nas meninas. Estima-se também que cerca de 60 a 75% dos casos de autismo também estão associados à deficiência intelectual. Enquanto nos filmes a gente vê muito casos assim de pessoas que têm retardo mental ou então de pessoas que são superdotadas, eles ignoram também os outros casos, que é cerca de 30% de casos de pessoas que não têm nem superdotação nem deficiência intelectual, têm uma inteligência normal e elas também precisam ser vistas. E quais são as causas possíveis? Foi identificado mais de 70%, chega a ser até 90% em caso de gêmeos, de que existem causas genéticas. Então, a família, de alguma forma, traz essa predisposição genética. Existem também casos em que foram fatores ambientais durante a gestação, o estresse, o tabagismo, diabetes e outras situações, rubéola, podem de alguma forma trazer esse transtorno no neurodesenvolvimento e ainda existe, por ser ainda muito complexo, causas que são desconhecidas. Em relação às características, vamos falar novamente sobre isso. Bom, em crianças, nós vemos que os sinais, crianças com menos de 2 anos, são principalmente atraso na comunicação e na linguagem. Comunicação, a gente fala de expressões, de sílabas, de fonética. A gente fala também de forma como ela utiliza essa comunicação. Muitas vezes ela prefere levar a mãe até o objeto do que falar sobre o que ela quer, ela não consegue fazer uma ligação funcional da comunicação. Existem também problemas de socialização que são perceptíveis, os comportamentos repetitivos, não conseguir brincar da mesma forma que as outras crianças, as estereotipias, fazer manejos, né, como a gente percebeu naquela imagem do menino, a ecolalia, que é ficar repetindo a mesma frase ou a mesma música, o neologismo, que é a questão de a criança usar outros nomes para dar sentido às suas, vamos dizer assim, aquilo que ela deseja. Por exemplo, a minha filha, ela fazia algo que eu achava muito engraçado e eu não sabia que isso era um neologismo. Ela costumava dizer: olha, mamãe, eu gosto do macarrão da banana. E eu não entendi o que era macarrão da banana, aquela tirinha que fica quando a gente abre a banana. Então, ela gostava de criar nomes para as coisas. E assim existem outras características também.
E aí observa-se que no crescimento dessa criança pode haver também o isolamento, a ansiedade, vamos dizer assim, essa perda de contato com as pessoas, porque ela tem uma imaginação que flui muito. Muitas vezes essa criança ela é muito criativa, mas ela não é compreendida. E aí, por isso, ela precisa da observação dos pais, dos professores, dos terapeutas. E existem muitas pessoas na internet que nos ajudam com essa compreensão. Eu tenho seguido o canal do professor Lacerda, Luciano Lacerda, e tenho aprendido muito, por isso que eu estou sugerindo ele para vocês nesse material, para que vocês assistam esse vídeo, que ele fala sobre a diferença entre Asperger, entre autismo, entre autismo infantil. Existem diversas particularidades que todas foram aglomeradas nesse último tratado de diagnóstico, ele foi considerado como sendo tudo no mesmo grupo. E aí ele fala dessas diferenças que são importantes da gente entender. E as comorbidades, né? Quais são essas comorbidades? Existem muitas. Uma criança ela pode ter, como eu já falei, a deficiência intelectual e também uma bipolaridade, ela pode ter uma ansiedade generalizada, ela pode ter um TOC, ela pode ter um TOD. Então, precisa ser tratado em conjunto com o transtorno do espectro autista. E pode ser que ela tenha somente o transtorno do espectro autista, que ele sozinho já traz muito estrago. Então, um dos mais comuns é o TDAH. Então, esse transtorno, déficit de atenção, hiperatividade, ele é o que é mais considerado mais comum, inclusive citado desse DSM-5. Então, é importante que vocês leiam o material, assistam essa videoaula que eu também coloquei no material do primeiro módulo, para que vocês possam entender, e é muito rico esse material. E quais são os primeiros sinais de alerta para o professor, para o educador, para o cuidador, para o pai? É observar se a criança está tendo o sono prejudicado, que é outra comorbidade que afeta muito o autismo. Geralmente as crianças não conseguem dormir bem, e por não conseguir dormir bem, lógico que ela não vai conseguir aprender muito. Então tem a questão da seletividade alimentar, isso pode trazer para ela déficits nutricionais, então ela precisa de apoio também nessa ordem. Crises sensoriais, ela pode apresentar também um transtorno do processamento sensorial, e aí ela não vai conseguir se concentrar na aula, porque vai ter muitos estímulos visuais, auditivos, que vão afetá-la de alguma forma. A questão do próprio déficit de atenção, que muitas vezes exige também uma interação medicamentosa, e a ansiedade, irritabilidade, que pode também trazer depressão e outras comorbidades, e principalmente, gente, as necessidades especiais de aprendizagem. É muito importante que fique atento a sinais de dislexia, a disgrafia, problemas relacionados à descalculia e outras necessidades educacionais especiais que não são apenas ligadas a quem tem autismo. Uma pessoa pode ter essas necessidades e não ter o autismo, mas todos eles precisam de apoio. E então, observando esse cérebro, né? Aqui nós temos um exemplo de uma criança com desenvolvimento típico, é o que é esperado. Assim que ela cresce, ela já começa a fazer sinapses cognitivas, ligações de estímulo cognitivo da forma apropriada, como se espera no desenvolvimento. Já a criança com autismo, ela tende devido a esse transtorno, ela tem muito mais conexões neurais e ela muitas vezes não consegue distinguir, não consegue fazer essas ligações de uma forma funcional. E aí, por isso, a gente vê o transtorno ser chamado também de espectro. Então, existem muitas variações. Então, essas conexões, elas podem trazer infinitas formas de combinações. E aí, por isso, não existe nenhuma criança ou nenhum adulto ou nenhum adolescente com autismo igual ao outro. Mesmo sendo os dois autistas, a gente vai perceber que existem diferentes formas, diferentes faces nessa forma de se apresentar o transtorno. E aí, como tratar? Bom, depois do diagnóstico, é importante que a gente procure os terapeutas de acordo com a necessidade, se é colalia ou fonoaudiólogo, se é transtorno de crise de ansiedade, um psicoterapeuta, se é questões mais voltadas para a aprendizagem, um psicopedagogo, e assim, e por aí vai, né? Procurar de acordo com essa necessidade. Então, é importante ter uma rede montada, juntando aí a família que precisa participar. Então, a família não pode simplesmente culpar a escola
escola por não ter um PEI, ela tem que estar junto, acompanhando esse PEI, fazendo as terapias não somente na clínica, mas também em casa. Ela precisa colaborar para que, quanto mais intenso for esse tratamento, melhores são os resultados. Então, na escola, na clínica, em casa, é importante estar sempre acompanhando essa criança, essa pessoa que precisa de apoio. E aí, o primeiro passo que eu vejo aqui importantíssimo é descartar a possibilidade. Então, vocês já sabem quais são as principais características do autismo, então observar se essa criança possui as duas principais características, que são déficits, prejuízos na comunicação, comportamentos restritos e interesses restritos também. E aí, se houver esses dois comportamentos, você com certeza vai identificar e vai passar essa informação para o pai, para o profissional que está habilitado a fazer esse diagnóstico. No entanto, se não há essas duas, né, potencialidades do autismo, então deve-se descartar essa possibilidade, mas não ignorar a possibilidade de fazer sim um reforço escolar ou um apoio educacional específico, independente da condição, porque, como eu falei, pode não ser autismo, mas pode ter sim um déficit de atenção, pode ter uma disgrafia que precisa ser trabalhada, um problema de coordenação motora que precisa ser ajustado e assim por diante. E se for, né? Se realmente for o TEA, o transtorno do espectro autista, o que é preciso fazer? Procurar um laudo, que esse laudo é dado apenas por um médico e esse médico vai orientar em relação a que trabalho vai ser feito para que essa pessoa ela possa ter um tratamento adequado e também possa fazer jus aos direitos que ela tem baseado na lei Berenice Piana. E buscar conhecimento, a família, os profissionais da escola precisam conhecer cada vez mais, procurar conhecimento científico, não procure orientação de uma pessoa que não tem realmente uma formação específica. Busque uma rede de pais, cuidadores e profissionais sérios para conseguir ajuda. Hoje em dia existem nas redes sociais, nos grupos de WhatsApp, existem pessoas que realmente ajudam, certo? Que não vão julgar você pelas suas falhas na forma como você lida com essa criança antes de conhecer todas as questões que estão em torno do espectro. E aqui nós colocamos também para vocês um material de apoio para você ficar aí fera, conhecer cada vez mais. Temos essa cartilha do Ziraldo, que é uma cartilha muito bacana. Ela ensina principalmente para pessoas que estão começando a entender esse problema. Autismo, uma realidade. Tem esse trabalho maravilhoso, excelente, da Mayara Gaiato, eu estou com o Gustavo Teixeira, que fala de forma mais profunda, mais específica, o guia para lidar com comportamentos difíceis, o Reizinho Autista, e vai ajudar vocês também a conhecer a nossa legislação brasileira, a Lei 12.764, de 27 de dezembro de 2012, também conhecida como Lei Berenice Piana. É importante que vocês leiam esses materiais e possam também tirar aqui as suas dúvidas, tá bom? Ao final do material, eu coloquei o nosso formulário de aprendizagem, de fixação de conteúdo, e ele só vai estar disponível a partir do dia 4 de julho, até o dia 20 de julho, tá bom? Então, fique atento aí a essas datas e deixe o comentário aqui no vídeo.